Eu quero falar hoje sobre o poder da palavra. O poder da palavra. A gente já ouviu muitas mensagens sobre o poder da palavra, trazendo o entendimento de que você tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. Basta você falar e insistir que aquilo que não existe vai passar a existir. Basta você falar e profetizar com muita fé. Né? Faz bastante força, né? Tem gente que ainda fala que você tem que fazer bastante força. Cuidado quando você fizer muita força para não acontecer outra coisa. Mas tem essa ideia. Mas eu quero trazer o entendimento do que verdadeiramente é o poder da palavra. O poder da palavra e o poder da palavra na boca do pecador. Por isso eu queria falar também sobre o nosso estudo de Gálatas. Já há um tempo já que Deus tem tratado isso comigo, isso está muito nítido na minha mente, como as pessoas têm se perdido e como a gente tem se deixado levar. O mundo está dividido mais ou menos assim, pessoas salvas e eleitas por Deus, livres, libertas. E pessoas que são oprimidas e pessoas que são opressoras. Livres, oprimidos e opressores. Quem são os livres? São aqueles que reconheceram e ouviram a palavra de Deus e a palavra de Deus libertou eles. Quem são os opressores? Aqueles que deturparam a palavra de Deus e obrigam pessoas a fazer coisas que a Bíblia não diz. São levados por demônios. Presta atenção, isso é muito sério. Muito sério. E quando a gente lê o livro de Gálatas, exatamente no livro de Gálatas, fala sobre isso. Porque pessoas foram libertas pela palavra de Deus, pelo testemunho de Deus, e vieram pessoas intrusas e tentaram deturpar aquilo que já tinha sido estabelecido por Deus há muito tempo atrás, trazendo coisas como se aquilo que eles fossem fazer pudessem levar eles a Cristo. É fácil, você não precisa ser um grande estudioso para entender isso. Existe um livro, e eu falei isso no WhatsApp, e isso não é de hoje, Deus vem tratando no meu coração, um livro que ele se esclarece. Você tem a Bíblia, que ela se esclarece. Ela não precisa do livro da Ellen White, ela não precisa de catecismos, ela não precisa de doutores, ela não precisa de mestres, ela não precisa de pastores, apóstolos, papa, padre, não precisa. Ela se auto-explica. Você vai ler o livro de Gênesis e vai ler o livro de Apocalipse e você vai entender uma coisa só. Você vai estudar livro por livro e vai entender uma coisa só. Pastor, o senhor está dizendo que não se deve ouvir pessoas que têm gabarito? Ouçam. Porque tem palavras que a gente não entende. Tem palavras, termos que a gente não entende. E o cara que tem a ciência, que tem o estudo, vai esclarecer algumas palavras. Vou dar o exemplo. Quanto tempo a gente não achava que Jacó, o nome Jacó significava usurpador? Quanto tempo a gente não achava isso? Por quê? Alguém pesquisou? Não, porque falaram para a gente achava que era usurpador. Mas não é. Eu nem lembro o outro termo que é, mas não é usurpador. Outra palavra, calcanhar. Ele foi tirado pelo calcanhar e por isso a mãe botou o nome, né? Calcanhar, meu calcanharzinho, né? Jacó não tem nada a ver com usurpador. Mas isso não danifica a Bíblia. Porque vê que Jacó era um usurpador, um malandro, um cara de pau. Então, não danifica a Bíblia. Outro termo é eu sou o que sou. No original, não é eu sou o que sou, eu serei o que serei. O que o povo de Israel precisa, eu serei. Se você precisa de cura, eu serei cura. Se você precisa de vitória, eu serei a vitória. Foi isso que Deus falou. Mas você dizer que Deus é o que é, não muda, não fere a Bíblia. Porque Ele é o que a gente precisa, eu sou o que sou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, os estudiosos têm essa capacidade de ir profundo em algumas linguagens, para nos dar uma certa clareza de algumas coisas. Mas se você lê a Bíblia, sem ser um teólogo, sem ser um grande papa, um grande apóstolo, um grande profeta, seja lá o que você queira ser, você
vai ver que a Bíblia automaticamente se explica. O problema é que as pessoas não concordam com algumas coisas. Vou dar outro exemplo: predestinação e livre-arbítrio. Eu não concordo com predestinação. Como é que você não vai concordar com predestinação se está na Bíblia? Se não tivesse na Bíblia, tudo bem. Mas a Bíblia fala que Deus elegeu. E aí eu vou arrancar o que Deus disse? Eu posso não entender, mas a Bíblia, ela explica e ela diz. As pessoas não querem aceitar e deturpam aquilo que foi dito. Tá bom? É difícil compreender algumas coisas, mas nunca deturpe a palavra de Deus. Porque quando a gente lê o livro de Gálatas, Paulo chama de maldito aquele que interfere naquilo que já foi deixado como fundamento. Maldito. E isso é muito sério. E eu não estou aqui para brincar, eu quero alertar a todos. Alertar a todos. Percebam, eu não sou nenhum doutor e eu não preciso ser doutor. Eu conheço doutores que vão falar completamente contrário a mim e doutores que vão falar completamente a favor de mim. E aí você precisa decidir no seu coração. Você quer ser um opressor, porque pessoas estudam para oprimir os outros e para dizer que você deve fazer coisas que você não precisa fazer, ou você vai ser um oprimido, que vai aceitar e abaixar e dizer, eu não vivo se eu não fizer aquilo. Vou dar um outro exemplo. Tem donas de casa que são exageradas na limpeza, né? Eu tinha uma tia, a tia Nair. Não, aqui morreu primeiro. Nair ou Eni, eu sempre confundo os nomes. Não, Nair foi a que morreu agora. Foi uma tia minha. É porque eu confundo o nome, morreu agora há pouco, eu estava sempre na casa dela, como é que pode confundir o nome? Mas o que acontece? Ela já tinha limpado a casa toda. Se a gente fosse comer naquele lugar, ela ia lá e passava um pano. Se a gente passasse não sei aonde, ela passava o pano aonde a gente andou. Se você fosse no banheiro, ela dava descarga, lavava o banheiro de novo. Ela é uma pessoa oprimida. Porque ela acha que ali tem germes e que pode acontecer alguma coisa com ela e ela acostumou a fazer aquilo, quando não tem necessidade de fazer aquilo. Pessoas no mundo de todas as religiões estão ficando assim. Se você não se circuncidar, se você não orar com o terço na mão, se você não for batizado desse jeito, se você comer o pão não sei quando das couves lá de qualquer jeito, se você se torna uma pessoa oprimida, ou então um opressor, você tem que fazer. Se você não fizer, não funciona. Esse é o poder da palavra de Deus, ela te tira desse lugar de opressão e de oprimido. Ela quebra toda maldição demoníaca, ela destrói toda maldição demoníaca e te leva a entender que nada que você faz aqui na terra pode te levar ao céu. E simplesmente aquele que te convence pode te levar ao céu, porque a Bíblia diz que todos foram condenados e eles só são livres pelo poder da palavra de Deus, quando eles entendem e se rendem a Ele. Estão entendendo? Não é difícil de entender, mas eu tenho uma certeza absoluta que a gente só vai entender se houver a operação do Espírito Santo de Deus. Porque se não tem operação do Espírito de Deus, há entendimento e convencimento humano, e aí não há conversão. Mas a minha oração hoje, e eu oro e peço a Deus, que o Espírito de Deus venha convencê-los, e eu não estou aqui para oprimi-los, estou aqui simplesmente para esclarecer o que está escrito e nada mais. Gênesis capítulo 1. Vamos ler bastante versículos hoje, né? Bastante versículos. Muitos versículos. Muitos. Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz o quê? E o que a Bíblia diz? E disse Deus, haja luz, e houve. Você já disse alguma coisa e aconteceu porque você disse? Algumas sim. Às vezes a gente diz alguma coisa e logo adiante assim acontece. Mas acontece, às vezes, porque já estava para acontecer e porque já existem no mundo. Deus fez aparecer coisas que não existiam. Só isso, se eu falasse sobre isso, já acabaria o culto, não precisava falar mais nada. Existe um Deus no céu que a sua palavra tem poder de trazer à existência o que não existe. Ele disse.
E aconteceu. Salmos 33, versículo 6. Olha o que diz aí. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. O nosso Deus, ele teve a capacidade de fazer um universo e um exército para si. Tudo foi feito pela palavra, pelo poder que há na sua boca, na sua palavra, e diz, pelo Espírito da sua boca. Ele está já nos anunciando que essa palavra é viva. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Dá para entender o tamanho do poder de Deus? Existe uma palavra lá em Gênesis, né? E no princípio criou, ela é hebraica, quer dizer bará. Essa palavra criou, não é criou igual a gente. Pega um pedaço de papel, faz um aviãozinho. Porque o papel está ali. Você fez um aviãozinho do papel que está ali. Esse criou, criou daquilo que não existia. Não tinha nada. Deus, Jesus e o Espírito. E mais nada. Não tinha matéria, não tinha nada. Simplesmente um Deus todo-poderoso. E ele abriu a sua boca. E ele fez tudo para louvor da sua glória. Tudo é dele, pelo poder da palavra. E essa palavra nós conhecemos. A palavra de Deus é Jesus. João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Texto que já li várias e várias vezes. Irmão, pastor, eu já conheço. Vamos ler de novo, vamos conhecer mais um pouco, vamos entender mais um pouco, vamos nos aprimorar mais um pouco, vamos nos encher mais um pouco, em nome de Jesus. E diz assim, no princípio era o verbo. Olha, outra palavra aqui, que eles colocaram para dar sentido a dizer que a palavra, ela tem vida. No original, no grego, não é verbo, é palavra. É palavra, não é verbo. Mas quando a gente lê o texto, a gente vê que essa palavra ela tem ação, ela age. Então, quando o autor lá escreveu, ele escreveu para dar conotação, o entendimento de que essa palavra age. Está entendendo? Então não muda nada para a gente, não muda nada. Se a gente ler de cabo a rabo, a gente vai entender a mesma coisa. A palavra de Deus é viva, e essa palavra é Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia não coloca ninguém no meio. Quem fez foi Jesus. Ele não pediu auxílio a anjos, ele não pediu auxílio a homens. No conselho de Deus e o Espírito, Jesus estava ali, agindo para que as coisas viessem a existir. Então tudo foi criado por ele, pela palavra, pelo poder da boca de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, vai dizer assim, porque a palavra de Deus é viva. É o que a gente tem tratado agora, a gente está falando. Viva e eficaz. A tua palavra é viva e eficaz? Eu sempre transporto para mim, eu penso em mim. A minha palavra é viva e eficaz? Um dia eu falo uma coisa para a Cristina, e no outro dia acontece alguma coisa, aquilo que eu já falei já não foi mais eficaz. A gente está pensando em uma situação que vai sair, e a gente está pensando no que a gente vai fazer quando a situação sair, né? Olha, a gente já fez vários planejamentos e nada sai. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Primeiro, porque a gente não tem a matéria-prima, porque eu não sou Deus, eu não consigo trazer a matéria. Não consigo fazer a matéria existir. E não consigo nem fazer com que a matéria se mova a fazer o que eu preciso e que complete. Não, eu vou ter que meter a mão, vou ter que ter dinheiro, vou ter que chamar gente, uma trabalheira, e nada disso eu tenho. A minha palavra não é viva, ela não é eficaz. Eu necessito de alguém, de algo, como todos nós. Agora, a palavra de Deus não, ela é viva e eficaz.
Percebe? Jesus está vivo e é eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. É a espada que tem 2 fios, ela penetra com facilidade. A palavra de Deus, ela penetra com facilidade e ela tem o poder de divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção dos corações. Tem noção do que é a palavra de Deus? Além de formar todas as coisas, ela ainda sabe o que você está pensando. Ela sabe onde está a tua cabeça. Onde você está agora, nesse momento. Será que a gente está ouvindo o pastor? Eu não tenho o poder de discernir, né? Porque às vezes a nossa mente dá aquela parada assim, a gente vai em outro lugar. Eu sou assim. Aí, o pastor está pregando, alguém está pregando, até cantando louvor, a gente está cantando. Né? De repente a minha mente para e vai para outro canto. Não é verdade? Não sou igual a vocês, não tem diferença nenhuma. Mas Jesus tem esse poder de identificar onde está você. Além de dividir o teu corpo, ele tem a capacidade de saber onde está a tua mente. O versículo 13 vai dizer: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos que tratar. Percebe? Vocês lembram quando Jesus dizia assim, né? Sabendo Jesus o que pensavam, né? Jesus estava tratando algumas coisas e de repente Jesus parava e a Bíblia narra, sabendo Jesus o que pensavam, a palavra penetrava nos corações. Ou dizia assim, sabendo que Jesus, se bem que Jesus sabia o que pensavam, né? Jesus trazia uma palavra poderosa, a palavra penetrava nos seus corações e eles começavam a criar dúvidas e murmurações dentro deles, e Jesus, a palavra, penetrava nos corações sabendo que eles estavam murmurando ou viajando na maionese ou dizendo coisas que não eram de acordo com a sua vontade ou de acordo com aquilo que ele estava ministrando. Coisa simples, simples. O Deus que criou o mundo, criou todas as coisas, sabe todas as coisas, ainda conhece o nosso coração e a nossa mente. Deus sabe, né? E nós sabemos que ela e ela faz com que todas as coisas permaneçam e sejam sustentadas até o dia de hoje. Mateus capítulo 4 vai dizer, e isso também está escrito, eu não vou abrir, mas também está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, porque Jesus vai falar o que está escrito, né? Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Percebe? O alimento tem a capacidade de nos dar energia para continuarmos vivos. E Jesus vai além. Ele vai dizer que nem só de pão, nem o que te dá energia você viverá, mas sim de toda palavra que procede, porque Ele fez o alimento e Ele fez você. É Ele quem faz com que você esteja vivo. Por isso, não precisa abrir, lá em Atos 17, versículo 25, né, a parte B, e versículo 28 vai falar, pois Ele mesmo é que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Percebe? Isso é extraordinário demais. Ele nos sustenta de uma forma que a gente nem percebe que a gente está sendo sustentado por Ele. Você está vendo algum fio aí? Já viu aqueles bonecos, né? Eu gostava muito de brincar com o Pedrinho, quando o Pedrinho era magrinho. Eu subia numa cadeira e fingia que o Pedrinho era marionete. Ele era todo magrinho, então ele ficava assim como se eu estivesse mexendo nele, né? E eu fazia assim, ele fazia igualzinho, a gente parecia eu não sei como é que é o nome do cara aqui. O ventríloco e o boneco na mão dele. Não, você não vê isso. A palavra de Deus que formou todas as coisas, que estruturou todas as coisas, ainda te dá a liberdade de você viver sem entender que você só está vivo por causa dele. Tem noção do que é isso? É um absurdo para a nossa mente. A Joyce entrou em contato comigo esses dias, não vou entrar no teor do assunto, mas algo parecido quanto a isso, que ela estava conversando comigo,
E é algo que a gente não consegue perceber. Tem coisas que estão escritas na Bíblia, por isso que as pessoas tentam manipular, jogar coisas, porque como não compreendem, então querem arrumar argumentos. Não precisa, a Bíblia não precisa de argumento, aceita. Vou falar igual o pessoal diz, aceita que dói menos. Dele eu posso falar, porque no dia do juízo, ele vai fazer com que as coisas aconteçam. Então não adianta chorar. Se entrega, se envolva. Diz para ele toda a sinceridade do coração, eu não entendo. Chora diante dele, Jó fez isso, Elaine fez isso, eu fiz isso, eu não entendo, Senhor. Mas a gente precisa entender que mesmo que a gente não entenda, ele continua no controle. Por quê, pastor? Porque a palavra dele tem poder. A palavra dele é extraordinária, a palavra dele é sensacional. A palavra dele não volta vazia, né? O poder da palavra não falha jamais. Marcos capítulo 13, versículo 31, ele vai dizer: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É lindo entender que o nosso Deus tem por prioridade a fidelidade. A palavra de Deus, ela é tão extraordinária que ele é fiel em cumprir. A gente acha que fidelidade, Deus vai cumprir sua promessa em mim porque ele é fiel. Mas não é só isso não. Ele é fiel em cumprir aquilo que ele disse. Se ele falou que no final dos tempos muitos vão para o inferno, ele é fiel e vai cumprir isso. Isso é lindo em Deus, porque você não vai ver um Deus variado. Um Deus que um dia ama, outro dia odeia. Um Deus que é igual a mulher, me perdoe, né, as mulheres, que fica de TPM, né? Com todo carinho, porque eu sou casado, eu sei como é que é, né? Tem dia que está tudo bem, mas de repente começa a chorar. Eu falo assim, meu Deus, o que eu fiz? Aí ela diz assim para mim, nego, chegou. Aí fica bem do nada. Deus não é assim, gente. Deus não tem variação. Deus não é igual ao homem que diz que vai fazer, finge que vai fazer e não faz. Não! Deus não enrola ninguém, ele é fiel, e aquilo que ele disse no começo, ele vai cumprir até o final. E ai de quem deturpa aquilo que ele disse. É a palavra quem diz isso, não sou eu, não. Ele vai falar, Isaías 55, versículo 10 e 11. Vai dizer assim, porque assim como a chuva e a neve, calma aí que eu me perdi, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isso é tremendo demais. Ele usa o exemplo da chuva que vem regar a terra, e aí a semente, né, recebe a chuva, a semente que está morta na terra, ela passa a viver, produzir frutos para dar alimento. Nos mostra exatamente que Cristo veio fazer esta função, né? Ele veio de Deus como chuva, regou a terra com o seu sangue, e ali fez com que aqueles que estavam mortos ressuscitassem com ele, dando vida. Então a palavra de Deus, não só isso, mas tudo que Deus falou, que saiu da boca de Deus, não volta vazio. Não volta. Aquilo que ele disse vai acontecer. Vai prosperar. Não adianta a gente tentar retardar ou tentar manipular. A palavra de Deus é poderosa. É a palavra de Deus, vai acontecer. Nele tem poder. Nele tem poder. Mas em nós há poder? A palavra tem poder, de uma forma bem diferente. Ela é capaz de destruir vidas. De destruir vidas. Às vezes a gente abre a nossa boca e algumas coisas que a gente fala pode trazer mágoas, podem trazer ilusões, podem trazer ideias erradas. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21 vai dizer assim:
do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Ele está dizendo que você vai ser farto com aquilo que você fala. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Se você tem palavras de edificação, você vai trazer vida. Mas se você tem palavras de maldição, você vai perturbar vidas, vai transtornar vidas. Você vai levar vidas para o lugar onde elas não deveriam estar. Você não traz nada à existência, mas você pode fazer com que aquilo que existe, aquilo que já existe, transtornar outras vidas, perturbar outras vidas. Ele diz algo que é importante, ele vai falar do fruto da tua boca, da minha boca, da nossa boca, é o que vai nos alimentar. Mas se há um renovo nos teus lábios, você ficará satisfeito. É bem claro que aquele que fala coisas que não agradam a Deus, falam coisas que perturbam as pessoas, daquilo que você fala, daquilo que você entende, você pode derrubar pessoas ou levantar pessoas. E levantando pessoas, com certeza, do renovo dos teus lábios, você pode sair satisfeito. Sabe o que acontece às vezes com a gente? A gente tem algo tão forte no coração, ruim às vezes, que a gente vai maldizendo, mas aquilo parece que satisfaz a gente. A gente vai promovendo coisas que parece que nos satisfaz. Mas quando chegar lá na frente, numa certa idade, aquilo tudo que você plantou, aquilo tudo que você profetizou, falou, vai te pedir contas depois. Então aquilo que está no teu coração precisa ser tratado, para que quando você falar, fale com o entendimento daquilo que você está dizendo, para que você saia satisfeito com as tuas palavras. Salmos 34 vai dizer assim: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Quem é? Todos nós. Quem não quer viver bem nessa vida? Quem não quer? Todos nós queremos. Aí ele vai dizer: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem engano. O que é o engano? Hoje é o que nós mais vemos. São pessoas que tentam manipular as outras. O engano hoje é a arma principal de Satanás na humanidade. Inverter valores, inverter palavras, inverter doutrinas. Coisas que já foram ditas, inverter completamente, enganar. Então ele vai dizer, se você quer ver o bem, guarda a tua língua, cuidado com o que você fala. Olha só o que acontece às vezes. Né? A gente acha que por falar algumas coisas que a gente pronuncia, boas, são coisas que vai nos levar a ter bons dias, né? Largos dias, né? Que seria isso na cabeça do homem, né? Quando alguém lê esse versículo, ele diz assim, então eu vou profetizar coisas boas, eu vou falar tudo de bom, eu vou profetizar na vida das pessoas coisas boas. É assim que se prega aí, né? Por quê? Porque a pessoa quer ter saúde, a pessoa quer ter dinheiro, a pessoa quer ser bem vista, famada, né? Quer ser aplaudida. Então, na cabeça dela, e nas pregações hoje, diz para você, fale bem, profetize bem, digam coisas boas, falem coisas positivas. Não é isso que a Bíblia está falando, não. Não é sobre isso, não. A Bíblia está falando do bem, de conhecer o bem, de estar bem satisfeito no bem. Porque a Bíblia diz que esse mundo é caído e que o coração do homem é mau. Aonde que a gente vai ter o bem se no mundo só há mal? Só porque eu falei e profetizei coisas boas? Não! É quando eu conheço a palavra de Deus, o bem que há na palavra de Deus, quando eu começo a conhecer a Cristo Jesus. É Ele que alimenta a minha vida para entender a vida, para falar o que é bom. É as coisas que vêm do Espírito de Deus e não da minha mente, não da minha cabeça. É Ele que nos conduz. A Bíblia fala, andai em espírito e jamais vão satisfazer os desejos da carne. Se andamos em espírito, falamos coisas boas,
Porque falamos das coisas que vêm de Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 2, e depois a gente vai ver o 8 e o 9 e o 10. Versículo 2 diz assim: porque todos, não é um nem dois, não, todos, de Gênesis a Apocalipse, todos. A gente estava lendo no livro de Atos, né, capítulo 16, e aí vê lá Paulo, 15, Paulo discutindo, né, com os irmãos, falando sobre a salvação, e aí em Gálatas nós vamos ver Paulo chamando a atenção de Pedro. Meu Deus, como que pode? Paulo nem era conhecido dos apóstolos. Isso fala nas cartas que a gente lê, e no livro de Atos, Paulo não era nem conhecido, nem dos apóstolos. Vai lá, Paulo lá, chegou ontem, né? Sentou na janela, ainda vai chamar a atenção de Pedro. Como que pode isso? Meu Deus. Mas por que estava chamando a atenção de Pedro? Porque tropeçou. Porque estava agindo igual um judeu, disfarçando, enganando os judeus, dizendo, vamos lá, vamos circuncidar sim. Vamos fazer as coisas nos dias que tem que ser, porque a lei diz isso, né? Estava lá Pedro, mas quando chegavam os gentios, aí pronto. Não precisa circuncidar ninguém, não. Que precisa fazer culto no sábado, não. Vamos fazer segunda-feira. Estava lá Pedro, mas quando chegavam os judeus, pronto. Né? São essas coisas que a gente faz, a gente tropeça. A Bíblia nos diz uma coisa, e a gente, para ficar bem com os outros, bem com aquilo que a gente está ouvindo, a gente dá aquele escorregão. É isso que a Bíblia está falando. E ele vai falar assim: se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Se alguém não tropeça em palavras, ele consegue refrear o corpo. A gente tropeça em palavras o tempo todo, gente. O tempo todo. Você pode confiar na sua palavra para refrear o corpo? Não pode. Vou contar uma coisa aqui. Ainda bem que a Cristina estava muito ruim, estava doente. A gente estava indo fazer entregas no sábado. Sei lá que dia, a gente trabalhou tanto com esse negócio que eu já estou biruta já. Tanto troço fechando e mexendo e caramba. Aí nós fomos fazer entrega no sábado de manhã cedo. Já de manhã cedo, eu tinha acabado de orar. Eu tinha lido, acho que foi o dia que eu li o livro de Gálatas, todinho. Todo feliz com Deus, tinha acabado de orar. Estava em paz com a minha mulher. Vamos fazer entrega? Vamos fazer entrega. Peguei o carro. Quando a gente chegou em Bangu, chegou um Uber. Ele fingiu que ia parar de um lado, jogou o carro na minha frente, o ônibus quase me tampou atrás. Ah, miserável! Parei do lado dele, quase bati o carro nele. Tu tá maluco? E aí fui indo, com aquela ira, né? Fui buzinando, piscando para ele, aí ele pegou e foi pro carro, pro posto. E aí eu estava trabalhando e atrapalhando os outros no trânsito. Atrapalhando os outros no trânsito. E aí eu falo, meu Deus, eu acabei de orar. As minhas palavras me fazem tropeçar. As minhas palavras me fazem, não conseguem sustentar o meu corpo, o meu pecado. As minhas palavras não conseguem. Aí de quem você lembra? Da palavra viva, da palavra eficaz. Eu não falo mais nada, eu fiquei quieto, né? E só pedindo perdão por dentro. Envergonhado por causa do pastor imbecil. Perdoe a minha expressão. Mas é o que a Bíblia diz, todos tropeçam. Todos, nós cometemos bobagens. A nossa palavra, ela não tem poder. Dizer que tem poder para dizer vem dinheiro, vem saúde, vem paz, é mole. Mas ter palavra para dizer corpo, obedeça a Deus. Mente e coração obedeçam a Deus. Obedeçam ao Espírito de Deus. Ninguém quer profetizar. Ninguém quer.
Só quer dizer, vem saúde, vem dinheiro, surja o que não existe na minha vida. Isso não é poder de Deus, isso não é a mensagem da cruz, isso não é a verdade bíblica. 8, vai dizer assim, mas nenhum homem pode domar a língua. Ninguém pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal, veneno mortal. A gente consegue danificar os outros. É como se a gente desse uma mordida de cobra quando a gente fala. Com ela, Deus seja adorado, nós te louvamos, como é bom louvar o teu nome, como é bom estar na tua presença. E com ela, miserável, entrou na minha frente. É rápido. É rápido, é num piscar de olhos. Um dia a gente bendiz a Deus, outro dia a gente amaldiçoa as pessoas. Rápido, é veloz. Vou ler de novo. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Não convém. Qual é o poder que tem que emanar dos nossos lábios? A palavra tem poder para contaminar o coração e revelar quem somos. Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19. Vai dizer assim, mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. O que sai da boca é aquilo que fede lá dentro. Isso foi o que escrevi, isso não é Bíblia não. Das latrinas do coração. Mas tem uma parte no coração, né, que a gente precisa pedir a Deus, domina, que está ali ainda podre. E se a gente permite e não lava e não trata com a palavra de Deus, aquele esgoto vai só aumentando. E a gente vai falando do que está cheio o coração. E se aquele esgoto no nosso coração estiver aumentando, aonde fica o Espírito de Deus? Versículo 19 vai falar, porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhas e blasfêmia. É daqui de dentro. É daqui de dentro que a gente abre o bocão para falar besteira. É daqui de dentro. Nós precisamos tratar, e tratar de que jeito? Com a palavra de Deus. O que cura a gente? A palavra de Deus. Não são argumentos humanos, não são ideias humanas, não são filosofias humanas, não são jeitinhos humanos. É a palavra de Deus que trata o nosso coração para nos fazer proceder e falar aquilo que nós devemos falar. O nosso coração deve estar cheio de Deus. Lá em Romanos capítulo 10, eu botei esse, 10, 9 e 10 vai dizer assim, a saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e com o teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confissão. É isso que nós devemos entender. Essa é a salvação que muda o nosso coração, crer com o coração. É entender que nós falamos e procedemos de maneira errada. Então, quando eu olho para o meu coração e vejo que ele está torto, e vejo que a palavra de Deus é perfeita, eu clamo a ele, creio nele, e ele agora habita no meu coração e eu passo a confessá-lo. Aquilo que foi feito dentro. Dentro. O coração precisa crer, acreditar, e a minha boca precisa professar, para que de verdade as pessoas vejam em mim quem está em mim, se é o velho homem ou se é a nova criatura feita em Cristo Jesus. Deus te fará lembrar, isso aqui é importante, de todas as palavras inúteis jogadas ao vento e todas as intenções e proclamações ditas no oculto do seu coração. Porque lá no versículo 37, acho que eu não li, eu vou ler aqui, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Mas a Bíblia diz, abre só o pessoal ver, Lúcio, por favor, Mateus 12, 37, esse eu não li. Porque por tuas palavras será justificado
e por tuas palavras será condenado. No dia do juízo, Deus vai te fazer lembrar o que você professou. Aqui a gente consegue esconder de todo mundo. Ninguém sabe o que está no coração de ninguém. Mas Deus está vendo. Porque a palavra dele é viva e eficaz. Ela penetra, ela vai até o teu coração. Ela sabe o que você pensa. Aqui o juiz pode te condenar por ver o que você fez. Né? O juiz, ou alguém pode ver, você matou alguém, está lá, em flagrante. Pum, condenado. Mas ninguém sabe o que estava no teu coração. Às vezes você está lá doido para matar alguém, tomara que morra no coração. Juiz nenhum da terra pode condenar, mas Deus vê. E Ele pode te condenar por aquilo que está no teu coração. Por isso a Bíblia diz que nós precisamos crer e confessar. Porque se a gente tropeça, se a gente erra com a nossa língua, a gente precisa confessar Jesus, porque Ele não erra, Ele precisa estar dentro de nós. Ele precisa habitar em nós para que quando vier os maus pensamentos, as ideias erradas, as coisas que não convêm, Ele trata com o seu Espírito. É Ele que muda o nosso coração e aí Ele não nos condena, porque a palavra dEle está em nós. E Deus não vai ver a palavra que você proferiu, mas a palavra que Ele viu, que é Jesus no seu coração. A gente consegue entender isso? Ter esse entendimento poderoso para que Deus trate os nossos corações e a gente descanse nele. Nós precisamos descansar em Deus e pedir para que Ele mova os nossos corações para que a gente professe e fale o que convém. A pergunta é, como usamos as palavras? Qual o efeito que queremos causar com as nossas palavras? Você já se fez essa pergunta? Eu sempre me questiono, né? Porque hoje eu vejo as pessoas manipulando as pessoas. Eles usam as palavras para manipular as pessoas. Hoje é muito nítido isso. Muito nítido. E a minha pergunta é, como você quer usar a sua palavra? Eu conheço pessoas de cursinhos, que fazem cursinhos e aprendem a usar a palavra. Aprende a manipular as pessoas. Quer ver uma coisa que me deixa irritado e irado quando eu vou em alguns lugares? E você vê que a pessoa não é muito fã de tu, mas bate no teu ombro e fala assim, caraca, hein, tu é o cara, hein? Pô, tu é fera, hein? Maluco, se não fosse você. Nossa, hein, tu é uma bênção, hein? Aí você já olha com rabo de olho aqui, sabe que o cara quer alguma coisa. E eu já sou macaco velho, vou fazer 50 anos, gente, esse papinho não me convence, não. Mas o mundo está assim, essa questão de vou aprender a mover as pessoas. O mundo está assim, as igrejas estão assim, vou mover as pessoas para elas fazerem o que eu quero, é o louvor como eu quero, é a palavra que envolve para a pessoa fazer o que eu quero. É a manipulação, o poder da palavra humana, que transtorna, que derruba, que apaga aquilo que deveria estar aceso. Hoje, o importante é ganhar confiança sendo demagogo, né? Com o objetivo de manipular a massa, ou arbitrário. Você engana ou você impõe, né? Aí as perguntas sempre são a mesma. Como ser? Como ter? E hoje em dia é como ser visto. O que eu posso ter? O que eu posso ser? Como que as pessoas vão me ver? Você não é nada daquilo, mas na frente da internet você se torna uma outra pessoa para manipular as pessoas. Você vê isso nos governos, nas igrejas. Gente, isso é muito sério. Se eu não consigo manipular, eu oprimo. Hoje ficou nítido, né? Nesse nosso desgoverno. Eu não consigo manipular. A maioria tem a tendência familiar. A maioria. A minoria não. Então, se eu não consigo manipular esses, o que eu faço? Eu oprimo. Isso é dentro da igreja. Nós passamos por isso. Se você não fizer, você entendeu? Eu quero isso. Você vai amar isso? Não, eu não amo isso. Então, se você não fizer, isso aqui não vai acontecer. Ou você faz ou você não faz. Nós passamos por isso. Eu passei por isso. Esse é o poder que o homem tem.
na sua palavra, na sua boca, aquilo que sai dele. O que eu preciso então, entender, o que eu preciso entender, como eu concluo isso? Que aquele que é de Deus ama a palavra de Deus, ama a Jesus, vive pela palavra de Deus, vive por Jesus, fala da palavra de Deus, fala de Jesus, segue a palavra de Deus, segue os passos de Jesus. Assim e assim tem poder, porque Jesus é a palavra que tem poder. Não posso me dominar. Jesus pode, sendo Ele Senhor da minha vida. Você não tem a condição de dominar a tua vida. Mas quem pode dominar a tua vida? Jesus. Lá em Romanos vai falar sobre isso, vai dizer, se andar na carne, morre. Mas se andar no Espírito, vive. Se o Espírito que guia você, você tem vida. Se o Espírito não guia você, tem morte. Então, a palavra de Deus é Jesus no seu coração. Nós precisamos buscar Jesus para que Ele seja Senhor da nossa vida. Jesus não é o seu amiguinho, Jesus é o nosso amigo. Ele diz, eu sou amigo de vocês. Jesus é o nosso irmão, é o nosso irmão. Jesus é o Senhor dos céus, Senhor da terra, e Ele é Senhor da minha vida. Então eu me prostro, e por me prostrar me torno irmão e amigo de Jesus. É Ele que tem que dirigir, governar. Ele não oprime, mas Ele dá a direção, Ele dá o entendimento, Ele dá a solução, Ele dá a conclusão. E aí sim eu ando de acordo com a vontade dEle, agradando a Deus, e as minhas palavras se tornam agradáveis, não só a Deus, mas também aos homens. Não porque eu vou fazer os homens sorrir, mas porque eu vou trazer a eles a verdade de Deus, que é Cristo Jesus. Jesus precisa estar aceso no meu e no teu coração, irmão. Nós precisamos. Hoje o mundo tenta nos tirar do foco, da verdade que é Cristo, nos ensinando um monte de outras coisas, mas nós não podemos agir assim. Nós devemos sempre buscar Jesus para perto dos nossos corações. Eu encerro com 2 Timóteo, capítulo 3. Ele vai dizer para Timóteo, e eu quero que você tome isso para você. Toma posse, irmão. Está falando contigo essa noite. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por que, pastor? Por que, apóstolo? Por que, Jesus? Porque haverá homens amantes de si mesmos, só pensam em si, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Isso é notório demais. As pessoas preferem amar a bichos, não estou dizendo aqui que não pode ter bicho, pelo amor de Deus, do que amar pessoas. Estava falando isso no estudo, tem gente agora se dizendo cachorro, lá na Alemanha, e não é um nem dois não, milhares de jovens se dizendo eu sou cachorro e querem os seus direitos, direitos caninos, cara, porque, e quando se fala de aborto, não, mata essa criança, mas não pode matar lá o bicho que está em extinção, não, esse bicho não, mas abortar uma criança pode. Tem noção do que é isso? São pessoas completamente oprimidas, e quando aquele não cede, aí vem a opressão, vem a lei dizendo que isso é normal, para aquele que não aceita. Entenderam? Opressão e opressor? Oprimido e opressor? Estão entendendo, né? Obediência para profanos, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te.
A Bíblia não diz para você fazer amizade com quem quer te enganar, com quem quer te manipular. Ore, mas afasta. Se quer trazer uma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, sai fora. Mete o pé. Ora por ele, por ela. Ora por essa pessoa. Por pessoas que estão completamente voltadas para si próprio, para o seu entendimento, para o seu conhecimento, para a sua aparência, para a sua beleza, para o que tem. Cuidado com essas pessoas. Versículo 6 vai dizer, porque destes números são os que se introduzem, olha aí o opressor, pelas casas e levam cativas mulheres nécias, loucas, carregadas de pecados, levadas de vaidades, de várias concupiscências, que aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Tem só informação, mas está cheio de concupiscência, que tudo que os mestres bobos falam, faremos todos. Vem um cara cheio de mentira, cheio de engano, fala as mentiras, mas tem tanta informação e tanta concupiscência nos corações que aceitam as mentiras e não as verdades. Está falando aqui de mulheres? Isso pode colocar que tem um monte de homem assim também, que aceita. A Bíblia vai falar que muitos se fazem mestres e muitos chamam mestres para si. Nós temos um único mestre. Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 23. Há um só mestre e Senhor, que é Jesus. Às vezes você prega uma verdade e vem outra pessoa com outra verdade e parece que dá certo. Só que a gente já entendeu que a palavra de Deus ela não pode ser manipulada. Eu continuo com a verdade bíblica. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguição. Vai dizer, mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E ele vai dizer, como a palavra tem poder, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A obra é tudo o que fazemos. A palavra nos instrui para toda boa obra. Você quer fazer uma boa obra? A Escritura Sagrada. Aprenda a Escritura Sagrada e aprenda a viver em Jesus, porque Jesus é a verdade de Deus, a palavra de Deus, a vida que necessitamos em nossos corações. Entenda isso em nome de Jesus. Busque a Deus na palavra de Deus. E não só busque a Deus na palavra de Deus para dizer que sabe a Bíblia. Não, pelo amor de Deus. Tem gente que acha que porque pronuncia versículos bíblicos, sabe muito de Deus. E não é isso. É muito bom quando a gente consegue pronunciar os versículos bíblicos, mas quando a gente tem compreensão e aquilo é vivo no teu coração. Porque a leitura da Bíblia, simplesmente por ler, ela é morta. Não faz nem cosquinha saber saber as doutrinas, saber as histórias, não faz nem cosquinha. Não faz. Conheço um monte de gente que sabia a Bíblia de cabo a rabo. Nós nos orientamos pela Bíblia e só por ela. Mas ela tem que fazer sentido dentro do teu coração, para que a tua palavra tenha poder. Poder em Jesus, e não no teu e no meu entendimento. Amém? Vamos orar?